Olá a todos mais uma vez. Hoje a gente vai ver como é que se chega na fórmula da soma do produto das raízes de uma equação de segundo grau. E aproveitando o ensejo também vamos ver como é que se chega na fórmula do vértice de uma parábola. No vídeo passado eu mostrei como é que se chega na fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau através dos parâmetros A, B e C e da equação genérica que eu vou escrever aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Através da fórmula resolutiva, nós tiramos duas raízes genéricas, que são x1, que é igual a menos b, mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso daqui sobre 2 vezes o a, e a segunda raiz, x2 é igual a menos b menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, também sobre 2 vezes o a. Então, através dessas duas raízes aqui, nós vamos demonstrar a soma, o produto e o vértice de uma parábola. Primeira situação, soma. Soma, nós temos x1 mais x2, que é igual. Pegando essas duas raízes aqui, somando, fica menos b, mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a, mais menos b menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Nós temos aqui uma propriedade da fração, onde nós temos a soma. Quando no denominador nós temos dois números iguais, você simplesmente repete um número. Então vamos repetir aqui 2a. E soma normalmente os números de cima. Então vai ficar menos b. Eu tenho menos b, vou somar com menos b. Menos b, menos b. Exatamente, ó, menos 2b. Eu tenho aqui, ó, mais b ao quadrado menos 4ac, menos b ao quadrado menos 4ac. Um número subtraindo ele mesmo vai dar zero. Exemplo, 3 menos 3 é zero, x menos x é zero, então a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac é zero. Então aqui vai sobrar zero, porque aqui vai ser eliminado. Aqui já dá para tirar a fórmula. Por quê? Eu tenho 2 em cima e o 2 embaixo. O 2 vai ser simplificado, vai sobrar quem? Menos b sobre a. Essa daqui é a fórmula da soma das raízes. Agora nós vamos ver o produto. O produto é x1 vezes x2, que é igual. Mesma situação, vou pegar as duas raízes genéricas, então fica menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes o a, vezes menos b menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes o a. Outra propriedade aqui, agora multiplicação. Quando você tem uma multiplicação de fração, é a mais fácil de todas. Por quê? Na multiplicação é simples. Você multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Ou seja, o número que está em cima pelo número de cima e o número que está embaixo pelo número que está embaixo. Em outras palavras, na prática, ó, vai ficar 2 vezes, ou 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. B menos b vezes menos b vai ficar b ao quadrado, mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac vezes menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac vai ficar menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso daqui elevado ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Para fazer uma propriedade dos radicais, onde que nós temos aqui o índice desta raiz quadrada aqui, desse radical, valendo 2.
Ele não está presente aqui, ele está invisível, mas aqui, por isso chama raiz quadrada, que aqui vale 2. Por que eu fiz isso? Para usar a propriedade onde vai dizer que se o número da raiz quadrada está elevado ao quadrado, esse 2 vai eliminar o radical aqui, então vai ser eliminado a raiz. O que vai sobrar então? x1 vezes x2 é igual a... repete aqui o 4a ao quadrado, vai ficar b ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac. Tranquilo, ó. x1 vezes x2 é igual b ao quadrado, ó, vai trocar o sinal de tudo que está aqui dentro, menos b ao quadrado, menos com menos, ó, então vai ficar mais 4ac, tudo isso sobre 4a ao quadrado. B ao quadrado menos b ao quadrado, some. O que sobrou? x1 vezes x2 é igual 4ac sobre 4a ao quadrado. 4 com 4 é eliminado. Esse a ao quadrado vai eliminar o a de cima, ó. Vai simplificar esse a, vai sumir e vai sobrar o a aqui embaixo. O que sobrou então? x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Somente isso daqui. Fórmula da soma, menos b sobre a. Produto, c sobre a. Vamos ver agora a nossa terceira situação. Então nós vimos aqui a segunda situação, que foi o produto. Agora vamos ver a terceira situação, que é o vértice. Para se achar o vértice, eu vou fazer aqui um esboço de uma parábola com concavidade para baixo, para facilitar a visualização. E vou explicar depois como é que... Por que a gente observa que o gráfico tem concavidade para baixo. Vamos fazer aqui o plano cartesiano. Eixo de x, eixo de y, e aqui a origem. Vamos fazer duas raízes genéricas. Aqui vai valer x1 e aqui vale x2. E o meu x-vértice é a metade entre x1 e x2, ou seja, o ponto médio. Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Este valor aqui, a metade entre x1 e x2, é o x-vértice. Vamos fazer uma altura aqui, ó, levantar uma altura. Então essa altura máxima vai ser o vértice. O ponto de encontro aqui, ó, dessa altura máxima vai ser o vértice. Então vai ser encontrado o ponto x-vértice, y-vértice nesse ponto aqui. Vértice é tratado com as coordenadas de x-vértice, y-vértice. Ou seja, entre outras palavras, o que é o vértice? É onde a parábola muda de direção, ó. É onde a parábola muda de direção e onde ela alcança um valor máximo. Daqui, ó, ela não vai subir nunca. Então aqui é o máximo que ela encontrou. Ela pode até, se atribuindo valores para x, ela pode descer para cá ou descer para cá. Mas esse não vem ao caso agora. Vamos calcular o x-vértice. É fácil calcular o x-vértice. O x-vértice, ele vai ser o ponto médio entre x1 e x2. Então, entre outras palavras, é x1 mais x2 dividido por 2. A gente precisa de calcular novamente o x1 mais x2 nessa situação? Não. Por quê? Porque eu já calculei aqui, ó. O valor de x1 mais x2, ó, é menos b sobre a. Então eu só vou substituir aqui, ó, x1 mais x2 menos b sobre a. Tudo isso daqui, ó, dividido por 2. Nós temos agora uma outra propriedade aqui das frações. Nós vimos a soma de fração, nós vimos a multiplicação de fração. Agora nós estamos vendo a divisão de frações. Na divisão de frações é uma regra básica. Você repete a primeira fração, vai ficar menos b sobre a, e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Mas como? Você só está vendo o número 2 ali inteiro. Negativo. Todo número inteiro ele pode ser escrito em forma de fração. Por quê? Todo número você pode considerá-lo dividido por 1.
2 dividido por 1, 2. Não alterou, mas para efeitos de fração, 1 tem que existir aqui embaixo. Para quê? Porque na divisão, repete o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda fração. Inverso significa colocar 1 no lugar do 2, ó, e o 2 descer para o lugar do 1. Somente isso daqui. Pronto. Menos b vezes 1. Exatamente, menos b. Então vai ficar menos b sobre 2 vezes a, 2a. Isso daqui é a fórmula do nosso x vértice. O y vértice não é que é difícil de calculá-lo, porém é trabalhoso, porque você vai pegar esse ponto aí que você achou do valor de x e vai substituir ele na equação. E que equação é essa? Essa equação genérica aqui, ó. Você vai substituir aqui em ax ao quadrado mais bx mais c. Então nosso y vértice nada mais é do que pegar o valor de x aqui, ó, x vértice, e colocar no lugar do x. Como é que fica? Vai ficar a, x é menos b sobre 2a, aqui elevado ao quadrado, mais b, repete de novo, o valor de x menos b sobre 2a, mais c. Desenvolvendo essa situação, você chega no valor de y vértice. Vamos desenvolver aqui embaixo, ó. Y vértice é igual a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais esse vezes esse daqui vai ficar menos, então tira o sinal de mais aqui, coloca o menos, deixa o menos aqui, menos b ao quadrado sobre 2a, mais c. Observe que esse aqui dá para simplificar, o a daqui some e sobra um a aqui embaixo. Como é que fica então? Y vértice é igual a b ao quadrado, vamos colocar aqui, vamos desenvolver aqui, b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a, repete aqui, ó, mais c. Y vértice, agora sim. Vamos achar o MMC aqui, entre 4a e 2a, vai ficar 4a. Pela regra, divide pelo número de baixo, ou seja, pelo denominador, e multiplica pelo numerador. É uma regra básica, ó. Você vai pegar esse número, dividir por esse e multiplicar por esse. Então 4a dividido por 4a vai dar 1 vezes b ao quadrado, exatamente, é o b ao quadrado. Menos 4a dividido por 2a vai dar 2. Então vai menos 2b ao quadrado mais, aqui ó, lembrando que toda fração posso colocar 1 aqui embaixo, 4a dividido por 1 dá 4a, vezes c vai dar 4ac. Desenvolvendo aqui embaixo ainda, ó, y vértice é igual, tranquilo, eu repito aqui, ó, o denominador 4a, b ao quadrado menos 2b ao quadrado vai ficar menos b ao quadrado, mais 4ac. Pronto, essa daqui é a fórmula do y vértice. Porém, como eu disse no vídeo passado, muitos tratam delta, o valor de delta, como b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac. Então tem esse formato aqui, o delta. Então para eu fazer isso daqui, ficar b ao quadrado menos 4ac, então eu vou tratar dessa forma aqui, ó, que é igual a menos, vamos alterar os sinais aqui de dentro, ó, b ao quadrado, por quê? Menos com mais, menos, não vou alterar, só vou alterar o sinalzinho aqui que eu vou colocar em evidência. Menos 4ac, porque ó, menos com menos, mais, sobre 4a. Entre outras palavras, os livros trazem y vértice como menos delta sobre 4a, vindo daqui, ó. Não teve nenhum segredo, nenhuma coisa estupenda aqui. Então a fórmula do x vértice, menos b sobre 2a. Fórmula do y vértice,
menos delta sobre 4a ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Ou se você quiser deixar nesse formato aqui, ó, menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a, nenhum deles vai alterar o valor do seu y vértice. Só para ilustração, aqui ó, eu vou deixar, por que aqui foi chamado com cavidade para baixo, tá? Quando você pegar uma questão que você vê que o valor de a ele é negativo, ó, menos ax ao quadrado, a minha parábola tem concavidade para baixo. Então, a equação onde o parâmetro a ele é negativo, a concavidade é para baixo. Então, em contrapartida, quando a for positivo, a concavidade é para cima. Numa equação assim, só para ilustração, é a lei do sorriso aqui, ó. Quando é positivo, para cima. Quando é negativo, ó, a boca está meio torta aí para baixo. E outra coisa também que eu vou deixar registrado aqui é relacionado ao estudo do sinal de delta. Ou seja, onde você tem lá estudo do sinal de b ao quadrado menos 4ac. É isso daqui que vai me orientar relacionando as raízes da equação. Se existe raiz real, se não existe raiz real, se tem duas raízes diferentes ou duas raízes iguais. Como? Quando delta for igual a zero, nós temos uma situação. Delta maior do que zero, outra situação. E delta menor do que zero, outra situação. Vamos ver aqui. Quando delta é igual a zero, então nós vamos ter uma situação assim, ó, que é menos b mais zero sobre 2 e mais b menos 0 sobre 2. Ou seja, duas raízes iguais. Não vai alterar a raiz. Ó. Esse número aqui vai vir aqui e vai ter duas raízes iguais. Quando é maior do que 0, então vai ter um valor aqui. Ó. Um valor qualquer. Vou colocar n. Então vai ter duas raízes diferentes. Nunca igual. E quando o delta é menor do que 0, não tem raiz real. Por quê? Porque nós temos aqui a situação que mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Se tiver um número dentro da raiz que ele é negativo, não existe nos números reais uma raiz negativa. Um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você chegou no resultado que vai dar menos 4. Raiz de 4 é 2, mas qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá menos 4? Não existe. Ó. Então não existe nos números reais. Para finalizar, eu vou criar aqui uma equação do segundo grau para a gente trabalhar em cima da soma das raízes e dos vértices. Vamos criar aqui uma equação. Vamos colocar aqui raiz 3. Então x é igual a 3 vezes, e a outra raiz vamos colocar 11. Então vai ser negativo porque eu vou trabalhar com uma concavidade para baixo. Então vai ser mais 11, que é igual a 0. Então a segunda raiz, 11. Como é que fica essa equação aqui desenvolvendo? Vai ficar menos x ao quadrado. Vai ficar mais 11. X mais 3x mais 14x menos 33, que é igual a 0. Em cima desta equação aqui, nós vamos tirar a soma, o produto e o vértice da parábola. Então aqui nós temos os parâmetros A, que vale menos 1, ó. O B, que vale 14, e o C, que vale menos 33. Primeira questão. Calcular soma e produto dessas raízes. Como a ilustração, eu já dei aqui, mas vamos nas questões, é lógico que você vai ter só isso daqui. Isso daqui é para efeito de correção. Mas provando, ó, a soma já sabe que vai dar quanto? Tem que dar 3 mais 11, 14. E o produto? 3 vezes 11,
33. A soma, vamos ver se dá certo mesmo, ó. É menos B sobre A. Soma é menos B sobre A. Qual o valor de B? Está aqui, ó, 14. Então vai ser menos 14. O A vale quanto? Menos 1. 14 dividido por menos 1, 14 positivo. Tranquilo, ó. Soma é igual a 14. Ó. 3 mais 11, 14. O produto. Produto é simplesmente pegar o número C e dividir por A. Quanto que vale o C? Menos 33, está lá. Coloca aqui, ó, menos 33. E o produto? E o A vale quanto? Menos 1. Menos 33 dividido por menos 1 vai dar 33 positivo, ó, 3 vezes 11, 33. Tranquilo, né? Então você não precisa de resolver a equação para você poder calcular a soma e produto de suas raízes. Somente você conhecendo a fórmula, você chega no resultado sem conhecer as raízes. Aqui eu dei para ilustração para vocês saberem que dá certo nessa prova aqui. Vamos fazer uma segunda questão relacionando ao gráfico aqui. Vamos fazer um pequeno esboço aqui. Nós temos duas raízes, ó, que eu já tirei. Só para a gente colocar como ilustração. Ó. Temos a raiz 3 desta equação aqui, a raiz 11. Mas vamos supor que a gente não conhecesse elas. O ponto médio, que eu falei para vocês, que é o valor de x vértice, aqui nesse caso aqui, ó, 3 mais 11, 14 dividido por 3 tem que dar, o x vértice tem que dar 7. E nós vamos querer, na questão, calcular a altura máxima de um objeto. Vamos supor que esse objeto aqui, ó, segue essa equação, objeto lançado para cima, seguisse essa equação aí. Então, qual é a altura máxima alcançada pelo objeto? Vou fazer esboço aqui. Então, qual é a altura máxima? Muitos livros trazem como H, outros podiam trazer como A mesmo, de altura. Tá? Então, para você calcular altura máxima, valor máximo, lucro máximo, sempre vai envolver a fórmula do y vértice. Vamos calcular o x vértice aqui embaixo, só para efeitos aqui, para ver se vai dar certo ou vai dar 7 mesmo. O x vértice é igual a menos b sobre 2a. X vértice é igual a menos b. B vale quanto? Nós vimos lá em cima? 14. Então vai ser menos 14. Sobre 2 vezes o A. O A vale quanto? Menos 1. 2 vezes menos 1. X vértice é igual a menos 14 sobre menos 2. Menos 14 vezes menos 2 sobre menos 2 é igual a 7 positivo. Cuidado que o x vértice não vai indicar a distância percorrida pelo objeto. A distância percorrida pelo objeto foi de 3 metros aqui, ó, desse eixo de x aqui, ó, dessa linha, até chegar no 11 metros. Então ele percorreu aqui, ó, 11 menos 3. Para você calcular isso daqui seria 11 menos 3. E não os 7 metros aqui. Agora, para terminar, vamos calcular agora a altura máxima que esse objeto alcançou. Então, a altura máxima, y vértice. Y vértice, eu posso escrever como menos, aqui, ó, menos b ao quadrado menos 4ac. Eu posso escrever dessa forma aqui, ó, menos b ao quadrado. Mas vamos deixar assim, ó, como vocês conhecem nos livros, ó, menos delta, que é b ao quadrado, menos 4ac. Tudo isso daqui sobre 4a. Vamos desenvolver aqui embaixo agora. Y vértice é igual a menos b ao quadrado. B vale 14. 14 ao quadrado menos 4. O A vale menos 1. E o C vale menos 33. Vou fazer aqui sobre 4 vezes menos 1. Que o A vale menos 1. Y vértice é igual a menos 14 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Sobe 1. 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 8. Com 1, 9. Sobe nada.
1 ao quadrado, 1. Com 0, 1. 14 ao quadrado, 196. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. Vezes menos 33 vai ser o número negativo. Então, menos 4 vezes 3, 12, sobe 1. 4 vezes 3, 12. Com 1, 13. 132. Tudo isso daqui dividido por menos 4. Que é igual a menos 196 menos 132. Vamos fazer aqui em cima. 196 menos 132. Vai dar 6 para 2 para 6 faltam 4, 3 para 9 faltam 6, aqui faltam 0, então vai ficar menos 64 sobre menos 4. Menos com menos vai ser anulado aqui, né? Então y vértice é igual a 64 sobre 4, que é igual a, vamos ver a altura máxima que alcançou, 64 dividido por 4 vai dar 1. Uma vez 4, 4 para chegar no 6 faltam 2, abaixo o 4 continua a operação. 4 vezes 6, 24. Para 24 faltam nada. Então, o objeto alcançou uma altura de 16 metros. Ficando assim, mais este vídeo. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.